A Criança Milagrosa. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 28 de outubro de 1966. O assunto desta noite é a criança milagrosa. Esta criança não aparecerá para o mundo, pois eles estão tão fixados em suas concepções errôneas das Escrituras, e não há peso morto tão pesado. Mas esta noite eu gostaria que você prestasse atenção especial, pois eu quero apresentá-lo a esta criança milagrosa. Pois ainda que Cristo 1000 vezes nasça em Belém, se ele não nascer em ti, tua alma ainda está desamparada. Deus participa da história humana e é conhecido naqueles por meio dos quais seu propósito atemporal está operando no tempo. Aquele que começou uma boa obra em você a completará no dia de Jesus Cristo, e ele aparece, simbolizado como uma criança. Esta criança milagrosa não é Cristo, mas um sinal de que Cristo nasceu, em você. Agora ouça alguém em quem o propósito atemporal de Deus foi cumprido no tempo. Lembre-se sempre de que todos os personagens das Escrituras são estados de consciência personificados. Abraão, Isaque, Jacó, nenhum desses antepassados de Jesus aparece em qualquer obra do Oriente Próximo. Eles não aparecem nem como indivíduos nem como tribos. Aparecendo apenas nas Escrituras, eles são estados eternos pelos quais Deus passa enquanto ele desdobra seu propósito em você. E seu propósito é se dar a você como se não houvesse outro, apenas Deus e você, e finalmente somente você, pois você é Ele. A promessa de uma criança começa no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Esta promessa foi feita a Abraão. Embora Sara já estivesse além da idade de ter filhos, quando a criança nasceu, eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri. Agora, você pensaria que ele nasceu de linhagem humana, mas esta criança é um protótipo daquilo que deve nascer em você. Todas as profecias antigas eram escatologia, pois suas visões eram apenas sobre os últimos dias. Outro protótipo de criança aparece no nome de Moisés, que é o antigo aperfeiçoado do verbo egípcio nascer. Algo está para nascer. Achamos que é um homem chamado Moisés porque ele saiu das profundezas. Mas encontramos essa história se desenrolando, e se desenrolando até chegarmos ao ponto chamado Davi. Então nos é dito, vá ao meu servo Davi e diga: quando seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, eu levantarei seu filho depois de você. Ele sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Novamente a criança é prometida. Agora, vamos para Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será E Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui encontramos essa promessa se revelando e se revelando, mas no último livro do Antigo Testamento o pai ainda está esperando pelo filho dizendo, o filho honra o pai, se eu sou o pai. Onde está a minha honra? O primeiro capítulo do Novo Testamento começa com o cumprimento desta promessa. Nele lemos que esta criança nasce, não do sangue, ou da vontade do homem, ou da vontade da carne, mas de Deus. É um nascimento totalmente diferente. Então ele nos diz, e isto vos será um sinal. Bem-aventurada aquela que crê no que ouviu, pois se cumprirão as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Os pastores do campo aparecem e são informados, de hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores entram em Belém e, crendo, encontram o bebê envolto em faixas. Como cristão, você foi ensinado que esses eventos aconteceram na terra. Que uma criança nasceu de uma mulher que não tinha marido, nem conhecia um homem. Não tem nada a ver com isso. A criança é apenas um sinal de que seu Salvador nasceu e o único Salvador é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador e além de mim não há Salvador. Só existe Deus. Deus, seu eu sou é a raiz, o Criador da humanidade e sua descendência porque eu me tornei o que criei. Estourando a casca, eu sairei, transcendendo o que eu era antes da minha queda em minha própria criação. Estou lhe contando o que sei por experiência. Chegará o dia em que você também experimentará isso. Meus dias de estar conscientemente nesta palavra estão no fim. Como Paulo, lutei a boa luta, terminei a corrida. Guardei a fé.
Doravante, está guardada para mim a coroa da justiça. Não há mais nada para eu fazer, pois experimentei dentro de mim tudo o que prometi que faria. Como você saberá quando isso acontecer? Você não verá sinais do lado de fora, mas há sinais que vêm a todos que estão se movendo em direção ao fim. Todos que estão com fome, não de pão ou leite, mas de uma experiência com Deus, estão aqui para cumprir a profecia das Escrituras. E a profecia das Escrituras não tem nada a ver com a América, Rússia, Europa, China ou qualquer parte do mundo, como os profetas da era moderna lhe dirão. A Bíblia não é história secular, mas a história da salvação. Não tem nada a ver com nenhuma terra, mas é tudo sobre você que anda pelas terras da terra. Todos os dias o correio da manhã me traz a confirmação daqueles que estão se aproximando do fim. 2 cartas chegaram esta semana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma senhora escreve: tenho 59 anos. Não concluí a faculdade porque tinha filhos pequenos e as exigências da minha vida familiar eram muito grandes. Mas durante o tempo em que frequentei a faculdade, tive um sonho recorrente de que precisava me preparar para um exame. Conforme os anos passaram, o sonho persistiu. Agora sinto a sensação de urgência sabendo que preciso me preparar para o grande exame. Recentemente, quando fechei meus olhos, vi rostos humanos, como as grandes pinturas de Michelangelo, mas eles não tinham olhos. E no meio desses corpos, vi uma criança que sorriu para mim. Enquanto ele ria, senti como se ele estivesse no céu e eu sua observadora. Então tive um sonho vívido em que vi meu filho, que era a criança mais linda que se possa imaginar. Essas experiências têm algum significado bíblico? O significado do sonho dela é o grande exame. Se você já esteve na TV, sabe que existe uma coisa chamada folha de idiota, uma folha em movimento escrita em negrito. Todos esses homens profundamente sábios que falam com você enquanto estão em frente a uma câmera de TV estão simplesmente lendo uma folha de idiota. Estou usando sua analogia com um propósito, pois quero dizer a esta senhora que no futuro imediato ela receberá o grande exame. Todos no mundo serão chamados para este exame. Você será chamado e levado em espírito, para a presença do Cristo ressuscitado e o exame começará. Ele lhe fará apenas uma pergunta: qual é a maior coisa neste mundo? Bem, é como olhar para a folha de idiota, pois você está olhando para a personificação do amor e, ao olhar para o Cristo exaltado, apenas uma emoção o permeia e essa é o amor. Então, acalme seu coração, pois você não pode falhar. Você não precisa estudar, a resposta será automática. Então o amor o abraçará e mudará seu corpo humilde para ser de uma forma com seu corpo glorioso. Nossos tradutores não conseguem acreditar na palavra literal das Escrituras, então eles traduzem esta frase para ler. Ele mudará nossos corpos humildes para serem como o corpo de Cristo, mas a tradução literal é para ser uma forma com. Você não é como Cristo, você se torna Ele. Seu corpo humilde é completamente remodelado para ser de uma forma com, não como, seu corpo glorioso. Quando você olha para esse corpo, você vê a forma humana divina e é tudo amor. Então, no final, há apenas um corpo, um Deus, um homem e você é Ele. Agora, deixe-me contar a vocês sobre uma carta que veio de um cavalheiro. Ele disse: cheguei em casa na segunda-feira à noite, sentei-me na minha cadeira e fechei os olhos. Quando comecei a relaxar, uma explosão de luz apareceu diante de mim, e quando olhei para a luz, pude ver uma poça de luz pulsante líquida dourada em seu centro. Então a luz se transformou em uma linda rosa que se expandiu, alcançando o perímetro desta vasta área quando fui chamado para jantar. Então ele perguntou se isso tinha algum significado. No segundo capítulo dos Cânticos de Salomão, somos informados: eu sou uma rosa de Sharon, um lírio do vale. Quem é eu sou? Deus. Aqui está a Escritura se desdobrando dentro dele. Ele viu a rosa, não separada ou sobreposta à luz, mas a própria luz formou a rosa. Ouça as palavras: eu sou a luz do mundo e eu sou a rosa de Sharon. Sharon significa prosperidade, um caminho reto, o caminho certo, a abundância. Quando a rosa aparece na consciência do homem, significa grande abundância.
A abundância não precisa ser medida em dólares e centavos, mas em uma sensação de bem-estar, uma sensação de paz, uma sensação de descanso. A rosa é Deus. Eu sou a rosa de Sharon. Agora, para repetir, e Deus participa da história do homem e é conhecido naqueles por meio dos quais seu nascimento está ocorrendo. Deus está trabalhando em você e, à medida que Ele trabalha, a Escritura se desdobra em você. A Escritura foi cumprida em mim. Como Paulo, começando com Moisés e a lei e os profetas e os salmos, eu interpretei para você em todas as Escrituras as coisas concernentes a mim. Não estou falando de mais nada, apenas de Deus. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, como é meu costume, eu estava lendo a Bíblia. Minha esposa estava descansando em preparação para nosso jantar, quando ouvi passos subindo as escadas. Vestindo apenas meus shorts e pensando que poderia ser um entregador, fui até a porta e lá estava uma freira que disse que tinha uma mensagem de Deus para mim. Então, ela começou a me contar tudo sobre os muitos demônios e coisas terríveis que iriam acontecer comigo se eu não ficasse do lado dele. Finalmente, eu a parei e disse: Lembro-me do que Frank Lloyd Wright disse uma vez: nós dois estamos fazendo a obra de Deus, você do seu jeito e eu do dele. Então me desculpei e, quando fechei a porta, um pensamento me ocorreu. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasia uma luta inútil. Você encontra um demônio e cria mais demônios porque os reconhece e o que você reconhece, você projeta e torna real em seu mundo. Tudo o que posso dizer é o que experimentei a respeito das Escrituras. Esta criança milagrosa é um fato. Chegará o dia em que você experimentará tudo o que foi dito sobre esta criança. Haverá aqueles que farão uma viagem apressada para ver o que aconteceu em Belém. Eles encontrarão a criança e, sabendo de quem é o filho, eles o chamarão pelo nome. Se seu nome for João, eles declararão que é o bebê de João. Então você pegará a criança, olhará para seu rosto celestial e, enquanto ela ri, a visão chega ao fim. E então você conhecerá a realidade da criança que lhe foi dada como um sinal de que o Salvador nasceu. Há apenas um Salvador que é Deus. Então, se o Salvador nasce, Deus nasce. Ele desceu ao homem e o ressuscita ao renascer, do homem, pois eu sou a raiz e a descendência de Davi. Agora, a senhora e o cavalheiro cujos sonhos compartilhei com vocês esta noite não se conhecem. O nome dela é Vera. Nascida na Rússia, ela veio para lá para ser dançarina em Nova York e agora abriu uma linda loja de vestidos no Disneyland Hotel. Jimmy nasceu na Itália. Eu os conheço há anos, mas eles nunca se encontraram. Ontem à noite tive um sonho. Aqui está Vera, uma senhora, bem pequena e com cerca de 50 anos. E Jimmy, também com cerca de 50 anos, bonito, maravilhoso e bem feito como sempre, está olhando para ela. No meu sonho, Vera é sua mãe e ela está me abraçando. Jimmy fica perturbado e a repreende por demonstrar seus sentimentos por mim. Então ela se virou para ele e disse com um sotaque bem russo: E por que eu não deveria? Ele é seu pai. Bem, o olhar perplexo em seu rosto quando ele ouviu essa notícia foi tão impagável que comecei a rir. Acordei rindo e até acordei minha esposa. Aqui são 3h30 da manhã e eu estou rindo tanto que minha esposa diz: O que diabos há de errado com você? Eu disse a ela que tive um sonho e que o compartilharia com ela pela manhã. Então eu saí da cama e fui para a sala de estar para rir um pouco mais. Mas a dele foi uma verdadeira revelação. Se eu sou o pai de Davi, sei que eu sou e Davi é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, e Jimmy é um homem, não sou eu seu pai? Não sou eu o pai da humanidade se eu sou o pai da essência da humanidade, que é Davi. Davi me chamou de pai em cumprimento ao Salmo 89. Se eu sou o pai de Davi, e ele é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, não sou eu o pai de Jimmy? É tudo o desdobramento das Escrituras, pois não há nada além de Deus neste mundo. E quando ele se desdobrar em você, você também saberá.
Aqueles que não experimentaram as Escrituras pensarão que você é louco como um chapeleiro, mas chegará o dia em que você saberá que também é o Pai da humanidade, porque você será o Pai da soma total de todas as gerações de homens personificadas como o eterno jovem cujo nome é Davi. E se ele é a essência da humanidade, você não é, então, o Pai da humanidade. No último capítulo, o 22º capítulo de Apocalipse, lemos: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. O Criador entrou em sua própria criação, então emergiu dela, portanto, ele é agora a descendência. Mas ao criá-la, ele não é seu pai? E ao entrar nela, não fingindo, mas realmente se tornando ela, ele aceitou todas as limitações da carne humana. Agora desempenhando todos os papéis, ele não pode sair até o final do drama. E quando a peça termina, ele, como você, emerge. Então, a essência de todo o vasto mundo criativo está diante de você como um filho, e Davi o chama de pai. Todo esse simbolismo maravilhoso se desdobra dentro do homem. E quando a criança vem, é uma criança milagrosa. O governo, a responsabilidade total, toda a autoridade estará sobre seus ombros. Ele fechará e ninguém abrirá. Ele abrirá e ninguém fechará. Essa é a responsabilidade que é colocada sobre seus ombros. Seu nome é maravilhoso conselheiro, pois ele tem sabedoria infinita agora. Deus poderoso, possuindo sabedoria divina e poder divino. Seu terceiro nome é Pai Eterno, pois ele é o Pai eterno da humanidade e a essência da humanidade resumida no eterno jovem chamado Davi. Então vem o título final, Príncipe da Paz. Não apenas a paz após o conflito da guerra, mas um desfrute pleno e completo de tudo neste mundo, pois ele encontrou a paz. Então lhe é dito, de sua grandeza não haverá fim. E onde tudo isso acontece? No indivíduo você. Deus realmente participa da história do homem e é conhecido naqueles por meio dos quais seu propósito atemporal está trabalhando no tempo. Enquanto você está caminhando, no tempo, seu propósito atemporal está trabalhando em você. Todos experimentarão isso, e ninguém falhará porque Deus se tornou cada um de nós para que nós, cada um de nós, possamos nos tornar Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se este conteúdo trouxe inspiração para a sua vida, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e deixe seu comentário, sua opinião é muito valiosa para mim. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando conteúdos que fortalecem e transformam. Sou imensamente grata por cada um de vocês. Muita luz, amor e sabedoria na sua jornada. Até o próximo vídeo.